Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Lemos, eu sou dirigente do Centro de Apoio Eleitoral do Espírito Santo. Eu queria agradecer a presença de todos nesse diálogo que nós teremos com as candidatas nas eleições de 2020 no estado do Espírito Santo. Eu queria já agradecer ao doutor Hermes Zanetti, dirigente do CEAF, e os servidores do CEAF, sem o qual este evento não poderia se realizar. Queria agradecer também às palestrantes de hoje. E neste momento eu vou passar a palavra à Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Luciana Almeida, que fará a abertura do evento. E desde já eu informo a todos que, infelizmente, a doutora Luciana não poderá ficar durante todo o evento, uma vez que ela tem outros compromissos em função do cargo dela, que ela não pode deixar de participar. Então, eu passo a palavra agora à doutora Luciana Almeida para fazer a abertura do evento. Bem, boa tarde a todas e a todos. É com grande alegria que recebemos em nossa casa ministerial virtual as candidatas a vereadoras de todos os municípios do estado do Espírito Santo. Gostaria de transmitir a minha satisfação em poder participar deste evento, que certamente ficará registrado em nossa história. História de mulheres que lutam por uma sociedade mais justa, que tenha mais oportunidades para as pessoas e que desejam promover a justiça e o bem comum. São mulheres de coragem que entram numa arena que foi dominada exclusivamente por homens por muitos e muitos séculos. Vejam que faz menos de 100 anos que votamos e que podemos ser votadas. São mulheres cidadãs que querem ser exemplo de retidão e de ética, que buscam trazer para a vida política todos os valores tão destacados e próprios da nossa condição de mulheres. O cuidado, o zelo, a escuta e a força de muita vontade. A todas vocês, mulheres candidatas, os meus sinceros cumprimentos. Gostaria também de dar boas-vindas à nossa convidada, doutora Vilma Schecker, eminente advogada e procuradora do município de Vitória e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral no nosso estado do Espírito Santo, na vaga destinada aos juristas. Doutora Vilma, é com grande satisfação tê-la conosco nesta data de muita alegria democrática para o Ministério Público Capixaba. Gostaria ainda de cumprimentar o dirigente do nosso CAEL, Dr. José Cláudio Ribeiro Lemos, que assumiu o desafio de estar à frente do Centro de Apoio em pleno ano de eleições municipais e no curso de uma pandemia. Vejam, no curso de uma pandemia que impactou toda a humanidade. Eu digo sempre que a pandemia virou o planeta de ponta cabeça em poucas semanas e já se arrasta no nosso país por 6 meses. Bem, senhores e senhoras, o doutor Cláudio Lemos está tendo o desafio de fazer esse trabalho tão bacana e que envolve mais de 50 promotores de justiça eleitorais em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Bem, parabenizo, portanto, o doutor Cláudio pela sua iniciativa, pela sua ideia muito bacana de fazer esse evento de hoje, num projeto estratégico que propõe um diálogo da nossa instituição com a sociedade civil, as demais instituições que lutam ao nosso lado pela garantia dos direitos fundamentais e, sobretudo, com importantes orientações às nossas candidatas. Meu afetuoso cumprimento à minha amiga e promotora de justiça aguerrida e competente, doutora Viviane Barros Partelli Piotto. É uma alegria, Vivi, tê-la conosco, representando não só as promotoras de justiça, mulheres da nossa instituição, mas todos os colegas, em especial os que hoje se encontram atuando como promotores de justiça eleitorais no pleito municipal de 2020, bem como cumprimento a todos e a todas servidores e servidoras que compõem o time MPS nas eleições deste ano. Minhas saudações ainda ao nosso estimado e competente dirigente do CEAF, que é a nossa escola institucional, Dr. Hermes Zanetti. Aproveito esta oportunidade também para informar que estaremos sorteando alguns livros escritos por membros do Ministério Público Capixaba,
capixaba, inclusive com artigo de minha autoria, em homenagem ao aniversário da Constituição Federal, a nossa Carta Cidadã de 1988, que recentemente, agora em 5 de outubro passado, completou 31 anos. Esses livros serão sorteados àqueles e aquelas que participarem do evento e que curtirem, seguirem a página do MPS no Instagram. Bem, eu me chamo Luciana Andrade. Eu sou mulher, mãe de um casal de filhos, sou casada, promotora de justiça e atualmente estou na função de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Este cargo é o mais alto posto, é a chefia administrativa da nossa instituição democrática e cidadã, que é o Ministério Público. Me orgulho muito do Ministério Público Capixaba e me orgulho muito mesmo de estar na condição de PGJ do Ministério Público do Espírito Santo. Não sou a primeira nem a segunda mulher a exercer o cargo máximo do Ministério Público Capixaba. Antes de mim, outras duas grandes mulheres estiveram à frente do nosso MP, doutora Catarina Cecim-Gazelli e doutora Elda Márcia Moraes Espeto, a quem rendo todas as minhas homenagens e o meu respeito e admiração, e que abriram e possibilitaram esse espaço de poder para... Por que estamos aqui hoje? Estamos aqui diante de uma situação muito importante, onde precisamos reafirmar com toda clareza nossos direitos e que são conquistas. São conquistas fruto de muitas lutas de muitas gerações, lutas de muitas mulheres e também, sim, de muitos homens. Estamos aqui porque a cota de gênero não é um favor, não é uma concessão, não é uma gentileza, não é um obséquio que se faz ao gênero feminino, que se faz às mulheres. Cota de gênero é direito, é conquista, é progresso, é democracia real. Saibam que muitas mulheres incríveis que vieram antes de nós foram silenciadas, simplesmente pela condição de ser mulher. Saibam que muitas mulheres maravilhosas que vieram antes de nós foram proibidas de participar da política porque esses direitos ainda não haviam sido conquistados. Esses espaços que nos deram voz e voto estiveram bloqueados por séculos. Cota de gênero é uma ação afirmativa de direitos fundamentais. O Estado brasileiro instituiu essa política pública de afirmação dos direitos do gênero feminino na democracia. É, portanto, uma política pública, é uma resposta legítima a um processo histórico de desigualdade, de muita desigualdade, senhoras e senhores. Cota de gênero é, portanto, uma reparação histórica de direitos fundamentais. É a aceleração da equalização de direitos entre homens e mulheres. É a ação afirmativa que visa, a um só tempo, acelerar o processo de igualdade entre os gêneros, fazendo justiça aos séculos de silêncio, de opressão e de violência. Sei bem o que é participar politicamente de uma disputa eleitoral. A disputa interna para alcançar esse posto de Procuradora-Geral de Justiça. Por isso eu digo a todas vocês, coragem, valorizem suas conquistas, exerçam o direito de se candidatar. Vocês estão representando todas as mulheres do mundo, vocês representam todas as mulheres que lutaram e morreram em nome dessa causa. Vocês representam a concretização de um ideal. Vocês representam toda a luta pela conquista de direitos historicamente negados. A responsabilidade por estar nessa condição, repito, a responsabilidade por estar nessa condição é imensa. O exemplo de vocês, candidatas, que vocês precisam dar é fundamental. Muitos querem que vocês errem e se corrompam para poder justificar a perda dessa conquista. Façam, portanto, uma campanha limpa, uma campanha ética, uma campanha honesta. Nós, do Ministério Público, estaremos aqui para proteger, zelar e lutar ao lado de todas aquelas que querem atuar com honestidade e justiça. E estaremos sempre atentos para proteger os valores da nossa Constituição contra aquelas que atuarem com crime,
com a fraude e com o engodo. Tenho muita alegria em estar com vocês nesta data para lhe trazer esta mensagem. Digo de coração que vocês têm aqui uma mulher que vem buscando fazer o melhor para a sua instituição e para a sociedade capixaba, exercendo com responsabilidade e zelo a missão que me foi confiada. Confio nas mulheres do meu país, confio nas mulheres do meu estado e desejo a todas vocês muito boa sorte. Continuem a lutar contra a opressão, continuem a lutar pelos seus espaços, mas sempre com muita dignidade, ética e honestidade. Orgulhem-se dos direitos conquistados e façam jus a essa confiança. Exerçam seus direitos com plenitude, mas também com coragem, honestidade e retidão. E tenham no Ministério Público a defesa da cidadania e dos direitos fundamentais. Portanto, contem conosco sempre. São essas algumas breves, mas importantes palavras que peço que não se esqueçam e que mantenham em sua mente. Meu muito obrigada e que tenham um excelente evento. Eu agradeço a palavra da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Eu queria deixar bem claro às candidatas que estão nos ouvindo que a ideia deste encontro é mais um bate-papo para mostrar para vocês, levar para vocês os direitos que vocês têm e como devem exercer esse direito e colocar o Ministério Público ao lado de vocês, se esse direito lhes for negado. Eu passo a palavra agora para começar a falar à doutora Vilma. Doutora Vilma é procuradora da Prefeitura de Vitória, é advogada, já foi juíza do TRE, tem larga experiência em eleições, é profunda conhecedora do nosso direito eleitoral, já acompanhou eleições fora do Brasil, representando o nosso país, e entende todos os problemas que as mulheres passam nas eleições. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à nossa convidada, a doutora Vilma. Doutor Cláudio, uma boa tarde ao senhor, à doutora Luciana, ao doutor Hermes, doutora Viviane e a todos que nos acompanham. Muito obrigada, doutora Luciana, pelas palavras, ao senhor pelo convite, ao doutor Cláudio, e é uma honra muito grande participar de um evento tão importante, um evento promovido pelo Ministério Público Estadual, um órgão que eu tenho muito orgulho, né? E é um órgão que tem atuado ao lado das candidaturas legítimas, as candidaturas das mulheres. Quero também cumprimentar de uma forma muito especial a todas que nos acompanham, a todas as candidatas, e cumprimentar e já parabenizar pela coragem e assim, por esse ato que a mim causa uma gratidão imensa de saber que outras mulheres têm essa disponibilidade, essa vontade de participar como cidadãs, e de oferecer os seus nomes e a sua experiência para uma função tão nobre e que é a função, esse espaço, a ocupação desse espaço na política. Eu entendo que nunca é demais, doutor Cláudio, nunca é demais abordar esse tema da participação da mulher, principalmente com ênfase na subrepresentação feminina. Parece um tema que a gente vem sempre insistindo muito, mas mesmo com essa insistência, mesmo com esse debate, esse é um assunto que precisa, sim, ser levado sempre. É um assunto que ele vem sendo, ao longo do tempo, explorado
inclusive de forma desrespeitosa, como quando são generalizadas as condutas que acabam etiquetando todas as candidaturas femininas como candidaturas laranjas, tá? E eu gostaria de começar, e antes de caminhar para os direitos, eu gostaria de fazer uma breve introdução, lembrando que esse tema laranja, ele sempre figurou na crônica, no jargão policial, para se referir a alguém que empresta o nome para ocultar a origem ou o destinatário do dinheiro ilícito, especialmente em operações que investigam crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, né? Na justiça eleitoral, esse jargão também acabou entrando, até de forma crítica. Ele acabou impondo a toda candidatura feminina, mesmo aquela candidatura idealista, bem intencionada, o dever de conduta de autenticidade, a prova de que não é laranja, né? Nós ficamos com esse ônus. Nós nos apresentamos para o espaço da política e temos que o tempo todo nos dizermos, não, eu sou uma candidatura, eu sou uma liderança capaz de ocupar esse espaço. E também, antes de prosseguir, para falar sobre o direito ao voto, a candidatura feminina, eu gostaria de lembrar que, principalmente a candidatura feminina, ela é muito recente no Brasil. Ela é muito recente aqui e no mundo em geral. Mas aqui ela vem caminhando muito lentamente. E aí, eu gostaria de fazer um registro também, uma homenagem pessoal a uma eleitora que faleceu na semana passada, e eu gostaria já de fazer essa homenagem, Dona Leopoldina, Dona Leopa, que nas últimas eleições ela foi fotografada, deu uma entrevista, que ela morreu semana passada, aos 115 anos, mas nas últimas eleições ela estava presente nas urnas e se dizendo feliz por estar ali e poder exercer. E ela faz isso com muito orgulho, o orgulho que eu gostaria que todos tivessem, que todos nós participássemos das eleições, para esse exercício desse primeiro e fundamental direito frente à cidadania, que é a participação pelo voto, e enaltecendo, claro, aquelas que participam como candidata, né? Porque esse direito à participação como candidata é uma luta ainda não vencida. A desigualdade de representação no espaço da política, ela sempre foi justificada pelas nossas diferenças naturais, ou pelas diferenças naturais atinentes a cada gênero. Isso foi nos formatando, tanto no espaço do mercado de trabalho, quanto na política em geral. Essa justificativa histórica, cultural, é também um primeiro fator que eu destacaria, que afeta a participação feminina na política e que precisa ser urgentemente revisada. O século XXI, ele já não comporta mais valores e análises como as que levaram o Senado Federal, o nosso Senado Federal, a anular todos os votos femininos e a interromper o mandato da primeira prefeita eleita em 1928, Dona Alzira Soriano, segundo dados do TSE, ela se candidatou, foi eleita prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em razão da Constituição estadual que permitia o voto sem distinção de gênero. Ela foi eleita, mas não só ela foi cassada, né, só foi anulada aquela eleição, como também todos os votos femininos foram anulados pelo Senado. Enfim, tanto que nós só vamos ter o direito ao voto mesmo, a votar e ser votado, já
já no governo Getúlio, em 32. Então, é muito recente. E um século depois, muitos outros acontecimentos dessa história, eles marcam a desigualdade e reafirmam essa desigualdade entre gêneros. E eu comentei até recentemente também com o Dr. Cláudio, que nós não podemos perder de vista, e é a professora Marilda Silveira que lembra isso de forma muito clara, que até 1960 era considerada relativamente incapaz das mulheres de arrecadação de fundos para as campanhas, né? Só um minutinho, por favor. Depois da vedação de captação de recursos junto às pessoas jurídicas, isso em 2015, e depois da reforma de toda a base de doações, tá? Isso gerou depois de 2015, com essas discussões, a reforma de onde captar recursos, essas decisões, começaram a ser confrontadas, né? Porque as decisões dos partidos, até então, elas não eram nada amistosas às candidatas, certo? E aí, o Supremo Tribunal Federal, como todos já sabem, ele numa ação direta de inconstitucionalidade, a famosa 5717, e também o TSE naquela consulta, uma consulta 252, eles decidiram que a partir das eleições, as nossas últimas eleições gerais, que foram de 2018, a distribuição do fundo partidário destinado às campanhas femininas deveria ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar de 30%. Só lembrando que 30, o mínimo de 30, máximo de 70 para cada sexo, mas tem sido entendido que esse 30 é relativamente à mulher, até por questões históricas, mas mudando esse patamar, muda também porque a consulta diz que é na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, tá? A consequência imediata, já em 2018, nós tivemos um aumento no número de deputadas federais e estaduais. Isso pode ser sentido, e o TSE, os dados do TSE confirmam isso, os estudiosos podem confirmar isso, e espera-se igual resultado este ano. Essa confirmação que a distribuição mais igualitária das campanhas, para as campanhas femininas, tanto dos valores quanto do espaço para a propaganda, ela gera, sim, campanhas vencedoras, né? Apesar de que nós, só lembrando mais uma vez o que todo mundo já sabe, nós temos a nossa cota é para as candidaturas. Nós não temos ainda a reserva de cadeiras. Penso que isso não vai demorar. Mas vocês que já chegaram, a todos que chegaram aqui nessa posição de candidatas, não desconhecem, ninguém aqui desconhece esses dados. E por essa razão, eu gostaria de avançar um pouquinho mais para lembrar algumas regras básicas para que a candidatura, além de exitosa nas urnas, sejam também candidaturas legais e sustentáveis frente com a possibilidade de realmente tomarem posse. E aí eu pedi licença para falar um pouco de algo que na minha experiência junto ao tribunal, que eu tive a honra de servir por 4 anos, eu gostaria só de lembrar
que é nessa quadra do financiamento das campanhas, onde aparecem as candidaturas, onde apareceram, e eu acredito que esse ano nós não vamos ter tantas, não vamos ter esse problema, mas foi em relação ao financiamento que apareceram as candidaturas fictícias, as candidaturas laranjas, tá? Eu não gosto muito desse termo laranja, mas ele acabou entrando também no nosso vocabulário, tá? Também nessa quadra, onde acontecem os grandes erros que podem invalidar uma candidatura ou mesmo um mandato, tá? Eu nem vou adentrar no fato que é muito conhecido, das consequências de uma candidatura laranja e que tem, inclusive, uma decisão muito emblemática, múltiplas vezes citada, que é a decisão que uma Câmara inteira, uma chapa inteira no Piauí, numa pequena cidade do Piauí, caiu em razão da confirmação dessa candidatura. Mas não vou adentrar aí, que todos já sabem desse histórico, dessas consequências. Eu gostaria de caminhar para dizer que financiamento de campanha, ele observa alguns pré-requisitos. E neste ano, e aliás todos os anos, a cada eleição, o TSE, ele lança uma resolução para falar sobre isso. Nessa resolução, esse ano, e sem ficar citando números, é a resolução 23.607, tá, que estabelece limite de gastos, regra de arrecadação, regra de gastos eleitorais, sobras ou dívidas de campanha, prestação de contas para julgamento conclusivo que dá direito à posse da eleita. Eu quero realçar um fato que é muito comum na justiça eleitoral, que é o candidato, isso candidato a candidato não tem diferença, ele só se preocupa com a prestação de contas na data limite de sua entrega. A entrega é por meio eletrônico, a entrega, enfim, ela hoje, ela tem que necessariamente vir pelas mãos de um advogado, um contador, enfim, tem toda uma regra sobre isso. Mas se preocupar com prestação de contas só lá no final é um erro muito grave que pode custar devolução de valores ao erário, ao partido e até a própria elegibilidade, tá? Hoje, dia 15 de outubro, hoje já é um dia para se preocupar e se ocupar disso, caso ainda não tenham feito, porque quem é candidata, quem já recebeu, quem está com o processo lá para análise, ou já teve a candidatura deferida, ela já recebeu também um CNPJ. É um CNPJ especial, temporário, tá? E esse CNPJ, ele depende de você informar corretamente nome. Mulheres, nós temos um problema muito grande, principalmente nas mudanças de nome, solteira, casada, enfim, as mudanças essa mudança de nomes, ela pode trazer uma inconsistência e impossibilidade de gerar esse CNPJ. Se você já recebeu esse CNPJ, está tudo correto, você já abriu a conta no banco que emite, o banco, o detalhe é o banco que emite o extrato eletrônico, tá? É conta específica, é conta onde você vai movimentar o que você recebeu do fundo de participação, do fundo do FEFEC, enfim. Você tem que ter este cuidado, tudo que vai entrar. Quem não abrir neste momento essa conta, não vai poder abrir mais ao longo da campanha, e pior,
esse é um dado objetivo, ele não vai poder prestar contas. Consequentemente, a conta é rejeitada e você vai ficar sem obter a quitação eleitoral. Então, é muito sério essa coisa de você ter um CNPJ, tá? Esse CNPJ e a conta bancária. Eu faço questão de insistir nisso, porque isso é uma coisa, e principalmente nesse momento, onde está sendo carreado mais de 2 bilhões para o Fundo Especial de Campanha. Esse fundo é dinheiro público, eu penso que tem uma tendência a caminhar com essa prestação de contas, inclusive de forma mais severa até do que a do fundo partidário, tá? Então, é preciso lembrar que a não apresentação oportuna de contas de campanha, ela impede quitação eleitoral, tá? Até o final dessa legislatura. Então, quem não fizer, quem não tomar cuidado com o seu CNPJ, com a sua conta bancária, com a prestação de contas, e eu acho importante lembrar, apesar de todo mundo já saber, é o seguinte: mesmo quem desiste, mesmo a candidatura, eu recebi hoje o meu registro, mas não vou concorrer. Presta contas. Você precisa prestar contas. Não existe a possibilidade, mas eu desisti, eu não recebi nem um centavo, nenhum dinheiro passou pela minha conta. Presta contas, é obrigatório, tá? Mesmo que o seu resultado seja zero, você está obrigado a prestar contas. Você está recebendo um valor, a candidata mulher, ela está recebendo numa participação, numa cota de 30% ou na proporção, enfim, a proporção mínima de 30%, se o seu partido teve a felicidade de ter mais mulheres, né? Então, ele ainda vai fazer um plus ali. Mas é preciso lembrar que qualquer que seja a condição, é necessário prestar conta. Apresentação extemporânea de contas, depois de decisão que julgou não prestadas, não afasta a ausência de condição de elegibilidade referente à quitação. Quitação eleitoral é algo que tem consequências sérias e você só consegue na próxima legislatura e em algumas condições. Tem uma série de problemas que melhor não tê-los, né? E aí, lembrando que esse prazo, então eu quero realçar bastante essa condição. É preciso se preocupar com esse CNPJ. Esse CNPJ vai circular dinheiro público pela sua conta. Essa abertura de conta especial, nenhum banco pode se recusar a abrir. Você tem direito a abrir essa conta e esse CNPJ, eles vão se encerrar depois de encerrado esse período eleitoral e feitas as apresentações. Então, a abertura de conta e toda a movimentação dentro da conta é tão importante que, inclusive, é um critério objetivo para rejeição de contas, sem nenhum juízo de valor. É critério objetivo, porque movimentação fora dessa conta é sinônimo de caixa 2, ou seja, é crime eleitoral, tá? As normas, elas são, não só nessa resolução, elas são muito claras, tá? A cada eleição, o TSE renova esse alerta aos candidatos, tá? Sendo que para essas eleições, a candidata deve observar, mais uma vez repetindo, é proibido doação de pessoa jurídica. Campanha, ela é financiada pelo Fundo Eleitoral, conhecido como FEFEC, e o FEFEC está obrigado a destinar, repita-se, 30%
para as candidaturas femininas. Ela é financiada pelo fundo partidário. O fundo partidário, ele é manutenção do partido, mas ele destina uma cota também para as campanhas. E toda inconsistência, um CNPJ que não é pessoal, uma conta bancária que não é sua, é uma conta que você faz, ela é sua, é de sua responsabilidade, mas ela é pública, ela é uma conta que fica à disposição da Justiça Eleitoral. E isso, mais uma vez, mesmo que você desista, eu espero que ninguém desista da campanha, da candidatura, é preciso que sejam prestadas essas contas, com assistência de profissional, tá? E isso vai ser submetido ao final, isso é condição para depois a ser confirmado esse voto nas urnas e para que a candidata possa tomar posse. E eu encerro a minha fala e fico à disposição para eventual debate e um eventual questionamento, mas eu encerro reafirmando a minha crença pessoal, e aí eu falo em crença pessoal, assim como a doutora Luciana fez, disse que ações afirmativas têm um poder de melhoria. A diversidade de pontos de vista, elas asseguram sociedades melhores. E por isso eu cumprimento cada uma candidatura. E aí eu faço um cumprimento, em especial às mulheres candidatas, pela coragem de apresentar o seu nome, tá? Mas cumprimento também a todos os candidatos que tem a coragem, que tem esse altruísmo de colocar o nome para uma oferta de um serviço público que é extremamente relevante. Eu espero que todos tenham, que as candidatas tenham sucesso, que é um aumento significativo dessa participação, e agradeço mais uma vez muito ao CAEL, na pessoa do Dr. Cláudio, à doutora Luciana, ao doutor Hermes, e dizer para a doutora Viviane que é um prazer muito grande estar aqui ao lado dela, e eu fico à disposição. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora Vilma, por esses esclarecimentos que foram muito importantes para as candidatas, e depois já tem algumas perguntas aqui. Nós vamos primeiro ouvir, então, a doutora Viviane, que é promotora eleitoral, e após esse bate-papo com a doutora Viviane, nós voltaremos e faremos as perguntas para uma ou outra palestrante. Então, eu, neste momento, passo a palavra à doutora Viviane. Meu boa tarde a todos e a todas, né? E eu inicio a minha fala parabenizando a doutora Vilma Schecker Aburabibi pela excelente explanação. Até para mim foi muito explicativo, não nos surpreende, né, doutora Vilma, porque a senhora tem uma expertise. Toda vez que eu converso com a senhora me passa muita experiência e muita informação importante, principalmente nessa área de eleitoral, que é uma área que tem muitas nuances. Então, eu fico imaginando a situação das candidatas, são muitos detalhes. A senhora falou muito bem sobre a questão do financiamento, da questão da prestação de contas. Às vezes, as candidatas, nesse momento, elas estão tão preocupadas com a campanha e esquece que a prestação de contas ela é extremamente importante, né? E hoje tem os recibos eleitorais, enfim, é um sistema todo amarrado. Então, parabéns pela palestra. Eu agradeço, assim, para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com Vossa Excelência, estar participando desse momento, e muito me engrandece, e eu aprendi muito com as suas palavras. Parabéns. Quero cumprimentar a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade,
nossa Procuradora-Geral de Justiça, que de forma muito proativa e aguerrida tem liderado nossa instituição. Eu sei que a Lu talvez não esteja aí, a Lu é uma amiga que eu tenho também dentro da instituição. Desde quando entrei no Ministério Público, a Luciana é um espelho para mim, porque eu penso que nós temos que olhar as pessoas, os exemplos dentro da instituição. A Luciana sempre foi muito proativa, muito aguerrida como promotora, e com isso eu aprendi a ter muito carinho por ela, e assim nós temos seguindo como parceiras dentro do Ministério Público. Quero ainda cumprimentar o Dr. Cláudio José Ribeiro Lemos, que é também um amigo muito querido, nosso dirigente do CAEL, do centro dessas eleições. Quero cumprimentar o Dr. Hermes Zanetti também, que é do Centro de Apoio Eleitoral, que tem nos ajudado aí nesse evento. Parabéns, doutor Hermes. Cumprimentos os servidores do Ministério Público, do CAEL. E, por fim, finalizo cumprimentando a todas as candidatas aqui presentes, aquelas que ainda irão nos ouvir. Quero dizer que hoje vocês são as pessoas mais importantes desse evento, tá? Desde já, eu parabenizo todas vocês pela coragem. A palavra é coragem, de se lançarem candidatas e aceitar o desafio de uma eleição municipal. Sei que os desafios são muitos, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas candidaturas. Quero agradecer o convite à Procuradora-Geral, Dr. Cláudio, também. Muito nos honra participar desse evento. E nos engrandece também como promotora e nos traz muito aprendizado. O tema a mim proposto foi candidaturas fraudulentas ou candidaturas fictícias, também conhecidas como candidaturas laranjas. Prefiro não chamar de laranjas, vou falar em fraudulentas. Gente, e o que seria essa candidatura? A doutora Vilma já falou um pouco dela, doutor Cláudio também. Essas candidaturas, elas teriam como primeiro propósito o cumprimento da formalidade legal dos 30%. O mínimo que hoje que é colocado como 30% de gênero em cada chapa. E o segundo objetivo de uma candidatura fictícia é a utilização indevida dos recursos reservados no fundo partidário e no FEFEC, Fundo Especial de Financiamento da Campanha para Mulheres, sendo que esses gastos seriam endereçados aos candidatos do gênero masculino e não as do gênero feminino, não para as mulheres, havendo fortes indícios de locupletamento da verba pública. E dentro desse contexto, verificamos duas situações repugnantes, né? Um evidente machismo na dinâmica partidária e o desvirtuamento de recursos públicos no âmbito político. Essas candidaturas fictas, e aí é onde nós queremos chamar a atenção de vocês candidatas, é que elas trazem várias consequências. Elas trazem consequência de âmbito eleitoral, civil e criminal. De âmbito eleitoral, como já foi citado aqui pelos nossos palestrantes, nossa palestrante, o TSE já decidiu pela cassação de uma chapa inteira, inclusive eleita, tá? Por ter constatado que dentro dessa chapa haveria candidaturas fraudulentas e esses candidatos não conseguiram ser diplomados. É uma consequência grave, não adianta participar de uma eleição e depois ela ser cassada, né? Perde-se todo o fim, toda a energia que foi gasta. Os TREs, com certeza, vão caminhando no mesmo sentido dessas decisões, e eu acredito que poderemos ter mais decisões nesse sentido nessa eleição municipal, se isso for constatado. E sobre a dinâmica eleitoral penal, trazemos como consequências o ajuizamento, o indiciamento e o ajuizamento de ações penais, já que tanto as candidatas quanto os membros da chapa poderão estar infringindo, vou citar apenas 2 artigos, que eu acho muito importantes.
Um é o artigo 350 do Código Eleitoral, que é o delito de falsidade ideológica eleitoral. É se pessoa se dizer que é candidato e não é candidato, né? E o outro artigo é o 354A, também do Código Eleitoral, e ele dispõe o seguinte: apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, não é uma pena baixa. Nós temos uma característica no direito eleitoral de termos penas muito baixas, essa não é, podendo ainda, às vezes, haver uma infringência em outros artigos criminais. Então, não vale a pena, porque também a pessoa pode ser presa por essa fraude eleitoral, essa candidatura fictícia. E na área civil, nós temos ainda a consequência dessas pessoas envolvidas na fraude terem que devolver os valores gastos indevidamente. São valores públicos e tem que voltar para os cofres públicos. Além dessas consequências, o TSE tem sinalizado que fará um cruzamento de dados entre o número de votos e os valores gastos nas campanhas. Estamos falando de uma rede de informações junto à Receita Federal, à Polícia Federal e a vários outros órgãos e instituições. Então, muito cuidado, tá? Candidata ou candidato que ache que possa passar ileso nessa situação, porque há estudos, e é isso que o TSE tem trazido, que demonstram que o sucesso das campanhas estariam diretamente relacionados com os valores despendidos nas campanhas. Então, vem uma candidata que gasta não sei quanto numa campanha e ela não tem nem ao menos o seu voto. Nas últimas eleições foram constatados candidatos que não tiveram voto. E aí fica muito claro que foi uma candidatura fictícia, né? Porque como não tem o voto do próprio candidato, enfim. Então, candidatas, vocês são nosso público hoje, cuidado com esse tipo de candidatura. Esperamos que nenhuma de vocês estejam enquadradas ou vivenciando essa situação, mas se tiverem, vamos virar esse jogo. Dá tempo ainda. E é nesse contexto que o Ministério Público Eleitoral vem chamar a atenção para essa realidade e convidá-las a tomarem posse de suas candidaturas, para que vocês sejam protagonistas de suas campanhas eleitorais. Não aceite imposições ilegais da sua chapa, da sua coligação, do seu grupo político. Exijam os seus direitos e também cumpram os seus deveres. Não podemos esquecer que nós temos muitos deveres. Entre eles, a doutora Vilma citou, que é o de prestação de contas, né? Prestar conta de um dinheiro público que nós recebemos. Vocês têm dinheiro aos fundos partidários, têm direito à propaganda na rádio e na TV, pelo tempo delimitado. Então, sejam efetivamente candidatas, brigando pelo seu lugar dentro do cenário político. Discuta suas propostas com a comunidade. Vá à luta, candidata. Vá à luta. É possível. Seja proativa, mostre que veio. Você é mulher, você pode, é possível. Não há desigualdade entre homem e mulher. Nós somos iguais perante a lei. Depende de nós também fazermos diferença no cenário, de mostrarmos propostas, de mostrarmos a que veio, de convencermos os eleitores que realmente nós podemos. Então, se há um desnível hoje entre homens e mulheres, nós temos que buscar acabar com esse desnível e podemos mostrar que nós somos capazes, nós podemos. O Ministério Público hoje é uma instituição que está cheio de mulheres e mulheres que fazem acontecer. O Judiciário, da mesma forma. Nós precisamos mudar o cenário político. O Congresso Nacional, que só tem 90% de cadeiras ocupadas por homens.
os poderes executivos municipais e estaduais ocupados por homens. Vamos nós, eu sei das dificuldades, que não é fácil ser candidata, que não é fácil se lançar uma cadeira desse, mas é possível, e nós precisamos mudar esse cenário. Esse cenário ainda é muito masculino. Nós precisamos botar do nosso jeitinho, a nossa sensibilidade, para melhorar ainda mais o nosso país. E como promotora eleitoral, eu falo em nome do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que se algumas de vocês estiverem passando alguma dificuldade, busque o promotor eleitoral de sua zona ou de sua região e denuncie. Denuncie, o promotor está lá para isso, está lá para te ajudar. Nós estamos aqui à disposição, nós estamos trabalhando, nós estamos em e-mail, nós estamos em plataforma online. A pandemia não nos impede de trabalhar, tá? Contem conosco. A intenção do MP, inclusive nessa webinar, é chamar a atenção de vocês e trilhar essa caminhada juntamente com todas as candidatas, de forma que a gente possa estar orientando e também as apoiando nessa campanha eleitoral. Nosso objetivo, por fim, e não vai ser agora, é que no futuro nós alcancemos a ocupação efetiva de 50% de cadeiras do Poder Legislativo e Executivo por mulheres. Eu sei que não vai ser uma caminhada fácil, pode ser longa, talvez demande muitas eleições, mas o nosso objetivo é esse, nós vamos trilhar junto com o público feminino. Isso já acontece em inúmeros países do mundo, que 50% dessas cadeiras são ocupadas por mulheres, e por que não o Brasil? Né? Nós temos todo esse potencial a ser explorado e ser alcançado. Finalizo a minha fala desejando boa sorte a cada candidata e muito sucesso nessa campanha. Sintam-se vitoriosas por já aceitarem o desafio e que Deus nos abençoe nessa jornada. Agradeço a doutora Luciana pelo convite e doutor Cláudio Ribeiro Lemos pela essa oportunidade de estar participando dessa webinar. Passo a minha palavra, também abro a perguntas. Obrigado, doutora Viviane, os esclarecimentos foram muito importantes, ver que as candidatas que estão nos assistindo já viram sobre candidaturas fraudulentas, sobre o percentual das verbas, dos fundos que elas têm direito, que o partido obrigatoriamente tem que passar para elas, para a campanha. Foi dito que elas não conseguem fazer campanha se não receberem as verbas na mesma proporção que os demais candidatos do partido. E agora tem algumas perguntas aqui, como a doutora Vilma foi a primeira que falou, eu vou passar a primeira pergunta. Tenho perguntas que eu vou direcionar à doutora Vilma, perguntas que eu vou direcionar à doutora Viviane. E o que perguntaram aqui, doutora Vilma, primeiramente, em relação à prestação de contas que a senhora falou. Qual seria a consequência para a candidata que não tiver a conta aprovada? Doutor Cláudio, vou combinar com o senhor que, para mim, só as perguntas fáceis, tá? A candidata que não prestar contas, tá? Qual a consequência? A consequência é a falta da quitação, a impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral. A ausência da certidão de quitação eleitoral, ela impede os direitos políticos. Eu disse que a não prestação é um critério objetivo e tudo mais, mas mesmo neste caso é dado ao candidato, à candidata,
a oportunidade, tá? Porque o propósito da justiça eleitoral não é a punição, não é isso. Então, e também é o respeito, em respeito à Constituição, esse processo também é reservado a ampla defesa e o contraditório. Então, não é automático, é uma condição objetiva, mas é convidado a fazer, e em diversas oportunidades há a possibilidade também de vir regularizar. Mas a consequência da não prestação de contas, ela é automática, assim, a consequência imediata é a impossibilidade de obter certidão negativa, certidão de quitação eleitoral. Você fica impossibilitada, a candidata fica impossibilitada de exercer os direitos políticos, a participar com o voto e com uma candidatura. E isso observado a legislatura, certo? Ao término da legislatura para a qual ela concorreu. Não sei se dessa forma atende ao que foi perguntado. Atende, sim. Tem mais algum complemento, doutora? Não. A princípio, a principal consequência é, de fato, a não prestação. Agora, tem uma coisa, só me lembrei de uma outra. Se essa candidata, além de não ter prestado contas, ela também não devolveu, ela recebeu dinheiro, não devolveu, ela tem também a consequência, as consequências de obrigação de devolver, de multa, certo? Eu considerei que a principal é a retirada desses direitos políticos, mas há também a obrigação, ela não fica desobrigada de devolver eventual valor que recebeu. Ok, doutora Vilma, eu vou passar mais duas perguntas que eu vou juntar. Ok, doutora Vilma, eu vou passar mais duas perguntas que eu vou juntar numa única. Depois eu vou passar para a doutora Viviane e eu volto com uma pergunta minha para a senhora. Perguntaram aqui pelo YouTube, primeiro, se pode ter doações de pessoas jurídicas e físicas. E segundo, se é obrigatório o partido passar o fundo partidário para a campanha. Bom, com relação à pessoa jurídica, não. É vedado, nós tivemos esse debate, o TSE decidiu, o Supremo também confirma isso, a impossibilidade da contribuição da pessoa jurídica. Doação de pessoa jurídica está vedado. Quanto à pessoa física, sim, ela pode contribuir com a campanha, e como eu falei, a pessoa física, ela pode contribuir no limite de 10% do rendimento bruto que esse doador obteve no ano anterior e que informou a Receita Federal por meio do imposto de renda. Essa não é você tem uma característica que você pode fazer, tem que estar no seu imposto de renda, tá? Com as regras da Receita, não vou adentrar nelas nesse espaço. É possível, sim, a doação de pessoa física no limite de 10% da renda bruta. E a outra pergunta que o senhor fez, eu acabei não anotando aqui. Eu vou repetir. Por favor. Se poderia ter pessoa jurídica e física doando, é uma das perguntas, e se o fundo partidário tem que ser destinado à campanha também ou não? O fundo partidário, ele é a manutenção do partido, tá? Ele é perene. Então, ele
ele tem também, ele é para a manutenção desse partido, dos trabalhadores deste partido, de água, luz, aluguel, enfim, ele é um fundo destinado à vida do partido. E dentro desse fundo partidário é também reservado um valor para a campanha. E dentro dessa destinação do valor, o que vai para a campanha, o partido também tem que observar esse mínimo de 30% e o mínimo de 30%, o máximo de 70%. Quanto à destinação, é o que eu falei, até então, ela vem sendo entendida dentro da autonomia, essa autonomia que o artigo 17 da Constituição assegura. Há uma reserva muito grande, os tribunais não têm enfrentado para além, têm considerado essa como se fosse, uma discricionariedade do partido. Ele dentro da visão do que ele dispõe de dados, ele pode carrear valores com uma certa autonomia para uma candidatura. Isso eu acredito, doutor Cláudio, assim, mas isso é uma convicção pessoal e eu acho que isso ainda vai ser objeto de muitos embates.